noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Vamos até as 8h30 da noite, debatendo as principais coisas do futebol, envolvendo também política. Amanhã haverá uma reunião da oposição do Internacional. Não as mais diversas frentes de oposição, não. Alguns segmentos de oposição. E aí a gente vai para a Frente Rubra, a gente vai para o I9, a gente vai para o Amarante, né? Então, são algumas frentes políticas de oposição, não toda a oposição. Até porque tem o sócio deliberativo, tem composição com quem já está no poder, Convergência Colorada, povo do clube, como é que vão se portar na próxima eleição. Enfim, começa a se desenhar melhor o quadro político do Internacional. Porque, de sã consciência, né, com 6, 5, 4 candidatos, fica muito difícil para tentar ganhar a eleição de quem está no poder, mesmo quem estando no poder não sendo vencedor. Claro que o presidente Romildo, por exemplo, ganhou uma eleição há bem pouco tempo, sem nem ter levantado um caneco. E é isso que eu estou dizendo. Às vezes, estando no poder, mesmo sem levantar canecos, se dividir demais a oposição, fica muito mais fácil para se manter no comando do clube. E eu não sei como é que vão agir os movimentos situacionistas, como é que vai agir quem está ligado momentaneamente ao presidente do Internacional. Por exemplo, estou falando bem claramente, Convergência e o povo do clube. São os que estão mais próximos. É o João Patrício Hermann, são os dirigentes do povo do clube nas mais diversas áreas, nas divisões inferiores, no futebol feminino, na ouvidoria do clube. Enfim, o quadro político do Internacional recém começa a se desenhar. E esse encontro de frentes de oposição hoje já causou um alvoroço. Bastou eu colocar uma notinha no Twitter, bem pequenininha, e no Facebook, e já começaram a me ligar. Mas quem é que vai se reunir? Quem é que divulgou? O doutor Roberto Sigmund hoje me deu uma entrevista na Rádio Grenal, confirmando que haverá um encontro aí. Essa frente rubra, que é de oposição... Força Rubra. Fui falar força e saiu frente. Força Rubra, que é um movimento de oposição, que é uma frente de oposição, não tem conselheiro, mas tem muitos sócios. E tem um barulho que faz o Charlon. Até que ponto isso vai servir? Bom, primeiro tem que chegar no pátio, né? Tem que ter um candidato que ganhe o primeiro turno. Porque são 2 que vão para o pátio. O Internacional ainda não tem essa história de todos irem para o pátio, ou uma cláusula de barreira pequena para incentivar que todos cheguem ao pátio. O Amarante, por exemplo, na última eleição não chegou no pátio. Tá? Então, o Sigma não chegou no pátio. Essa eleição do Internacional, ela é uma eleição democrática até ali, né? Porque também, para ganhar a eleição direto no Conselho, tem que fazer mais de 85% dos votos. E isso é quase que impossível. Na última eleição tivemos o enfrentamento no segundo turno do Pedro Afatato contra o Marcelo Medeiros, e todos já sabiam o resultado, em função da derrocada, queda do Internacional para a Série B. Como o Internacional não conseguiu ganhar títulos, sequer foi campeão gaúcho no ano passado, não foi campeão da Série B. Esse ano vai ter que lutar pelo título gaúcho ainda, lutar pela Copa do Brasil, que é uma coisa muito complicada, mas muito complicada mesmo, porque recém agora o Internacional está se restabelecendo. Não é uma tarefa fácil para o movimento de situacionista e os grupos que o ajudam no comando das coisas do Internacional. Quem toca o dia a dia do Internacional. Então, esses 2 movimentos, povo do clube, Convergência Colorada, lá pelas tantas vão ter que se manifestar, ou em apoio
incontinenti ao atual presidente ou até lançando uma candidatura. Só que daí seria surpreendente, porque ficariam juntos até um certo momento e depois sairiam para concorrer em voo solo, até porque há também renovação do Conselho Deliberativo, né? Então, a eleição de renovação do Conselho Deliberativo também vai ocorrer e os movimentos querem ter representação no Conselho Deliberativo do Internacional. Então, a notícia que eu dei em primeira mão, ou com exclusividade, como queiram, né, já causou um certo alvoroço. Os movimentos políticos de oposição, alguns deles, vão se reunir para conversar amanhã. Cheguei a ouvir de um dos integrantes da oposição, mas como? Já está furando aí e tal. Isso aí pode atrapalhar, inclusive, a reunião desses movimentos. Fazer o quê, né? Eu não posso escolher a hora, o dia, ou como dar a notícia. Eu dou a notícia. Essa era a notícia, confirmada, inclusive, no ar, pelo doutor Roberto Sigma, lá na Rádio Grenal. De qualquer forma, começa a crescer o movimento de eleição no Internacional. Eu sei que faltam 8 meses para a eleição. Nós recém vamos entrar em março. É um ano de Copa do Mundo. É um ano de que o Internacional precisa se restabelecer como clube, como força futebolística. O Internacional vai precisar ganhar um título, ou o Gauchão, ou a Copa do Brasil, ou pelo menos uma vaga na Taça Libertadores da América. Então tem que ver como é que vai andar a carruagem. Dependendo do andar da carruagem, até pode ser que a situação ganhe corpo ao longo desta campanha política. Bom, e o que é união de oposição, né? Se tem movimentos que querem lançar candidato, hoje o Sigma disse, olha, tem que lançar, é um plano de governo. Se não tiver plano, não funciona. E aí depois sim pensar num perfil de candidato, num candidato que possa bater o candidato situacionista, né? Há até quem pondere que haverá 2 candidatos de situação. 2 candidatos do movimento, dos movimentos que estão no poder nesse momento. O candidato Marcelo Medeiros, indo para a reeleição, e o doutor José Aquino Flores de Camargo, concorrendo com o apoio do povo do clube. E aí os 2 indo para o pátio, continuaria quem está no poder comandando o Internacional, vença quem vencer. Seria situação versus situação. Há quem apregoe que isso também possa acontecer. Enquanto isso, Everton Cury foi demitido do Novo Hamburgo. Ele não pediu para sair, foi demitido. Estava no litoral e não foi sequer comunicado pelo presidente. Foi um assessor da presidência, ou um dos diretores do Novo Hamburgo, sei lá quem, que comunicou ao Everton Cury que ele estava fora. Vejam o que é o futebol. O Novo Hamburgo nunca sonhou na sua existência em ser campeão gaúcho. E foi muito, mas muitíssimo, em função da abnegação, da entrega, do trabalho extraordinário feito pelo Everton Cury. O Everton Cury pegou o Novo Hamburgo ano passado, quando o Novo Hamburgo não tinha nenhum dirigente. Tanto é que o Benhur Pereira, que seria o técnico do Novo Hamburgo, não ficou, porque não tinha com quem conversar. Não era nem desgoverno, não havia governo, era uma vacância no cargo. E aí o Everton Cury, inclusive em audiências, ia representar o Novo Hamburgo, que era só ele que existia. Depois se montou um grupo de dirigentes, né? E agora, esse ano, o Rosalvo Johann assumiu o comando do Novo Hamburgo e acabou demitindo o Everton Cury por não concordar com a metodologia adotada nessa finaleira, quando o dirigente do futebol, o Everton Cury, disse que o Novo Hamburgo não tinha alma, né? Então, e voltou a dizer isso no sábado, meio que cavando aí a sua sepultura. Estava meio chateado o Everton Cury, né? Porque não fora comunicado sequer pelo próprio presidente, que não quis ligar direto, mandou alguém ligar dizendo que ele estava fora do Novo Hamburgo. Vamos ver se o Novo Hamburgo consegue escapar. O Novo Hamburgo tem uma tarefa muito difícil,
Novo Hamburgo pega o Brasil de Pelotas na próxima sexta. E eu tenho muito medo desse fato novo, né? O fato novo, nós sabemos que deu no Internacional, por exemplo. Deu 5-0 para o Grêmio num clássico Grenal. Mas na sexta-feira tem jogo decisivo, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. O Novo Hamburgo está na 11ª colocação, tem 6 pontos. Ganhando, vai continuar correndo o risco. Ganhando. Porque aí o Novo Hamburgo já vai para o seu 9º jogo. Nesse agora contra o Brasil de Pelotas, ficarão faltando só mais 2 partidas. O Novo Hamburgo terá mais 2 partidas pela frente. E aí, o Novo Hamburgo vai para 9 pontos agora, a tendência é que fique em 9º. Não vai entrar na zona de classificação. Ainda vai precisar, ganhando essa, de pontuar nas 2 últimas partidas, ou pelo menos numa. Né? Se fizer 2 empates, por exemplo, vai a 11. Pode até escapar. E se ganhar agora vai a 9 e ganhar mais uma, aí vai a 12. Aí poderia até sonhar com classificação o Novo Hamburgo. Só tem uma vitória na competição, iria a 3, e aí poderia, pelo número de vitórias, sonhar ainda com uma classificação. Contra o Novo Hamburgo, né, Rec, o fato de que esse é o último jogo em casa. Pois é. Porque na penúltima rodada enfrenta o Veranópolis, no Antônio Davi Farina, e depois joga lá pela 6ª rodada, a partida atrasada com o Avenida nos Eucaliptos. Tá fedendo então, a situação. É difícil a situação do Tá muito difícil, né? Tá muito difícil. Bom, de repente pro Everton Cury até vai ser interessante sair agora, ficou chateado, queria colaborar com o clube, mas foi demitido hoje à tarde o vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo. Avenida e Caxias, esse é um jogo em que o Avenida pode confirmar a classificação, atua em casa, se ganhar vai a 13 vitórias e estará classificado o time de Santa Cruz. Juventude e Grêmio, o Juventude precisa ganhar ou pelo menos empatar para chegar a 10 pontos e aí vai ter que buscar mais uma vitória em 2 partidas. E o Grêmio nem se fala, né? O Grêmio tem que continuar ganhando para chegar a 10 pontos e aí para ir a 13 contra o São Paulo de Rio Grande, que está na última colocação com apenas 5 pontos do São Paulo de Rio Grande. Ganhou a primeira partida do campeonato, depois ganhou mais 2 pontinhos só, em 8 rodadas. Quer dizer, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas tem o São Paulo de Rio Grande. Então, o São Luís de Juí joga contra o Cruzeiro. São Luís de Juí precisa de 1 vitória para classificar. E o Cruzeiro precisa de 1 vitória e 2 empates. Quer dizer, ou 2 vitórias. O Cruzeiro vai ter que pontuar em todos os jogos ou então em 2 de 3 jogos. Está muito difícil a situação do Cruzeiro, mas o Cruzeiro é de reagir muitas vezes de forma surpreendente. Teve um ano em que, não sei se foi ano retrasado ou ano passado, que ganhou do Veranópolis na última rodada em Veranópolis. Retrasado. Ano passado enfrentou o Inter na Montanha dos Vinhedos, naquele jogo que o Inter estava bonito, ganhou e acabou enfrentando o Inter na fase seguinte. Fez uma baita campanha, né? São Paulo e Veranópolis. São Paulo tem que ganhar para classificar as 3 partidas, aí chegaria a 14, ou então ganhar 2 para escapar. Está muito difícil a situação do São Paulo. Jesus chama em voz alta e acho que não adianta nada a demissão do Clayton, porque para chegar a 11 pontos, o São Paulo tem que ganhar 2 e ainda torcer que os outros fiquem só nos 11. E o saldo também é negativo de -6. O Grêmio tem -3. O Grêmio está começando a melhorar, inclusive nesse quesito. Já tem 2 vitórias, tem saldo -3 e ganhando mais uma, ou na Serra do Juventude, ou do São Paulo, vai a 10 e a 3 vitórias. E olha, de repente ainda vai jogar o Grenal precisando de alguma coisinha. O Grêmio joga amanhã, sobre isso já falaremos mais. O Evandro Krebs está chegando aí, deu um acidente hoje no caminho, né, para quem veio de Porto Alegre. Já está aqui o Eduardo Fritz, nosso sopa de Granada, e vamos falar dessa união de oposição aí. Não sei se o Acordo da Conselho vai entrar nessa reunião. O Acordo da Conselho tem poucos integrantes e se reúne só na época de eleição e normalmente os conselheiros são independentes. E o Internacional joga na quinta-feira. Tem um problema aí, o técnico Odair Hellmann
pelo menos um problema, né? O Wellington Silva ainda não tem 100% de condições, então não se sabe se começa ou não. E o Victor Cuesta saiu lesionado da partida do final de semana, quando o Internacional empatou com o São Luís de Juí e continua pelo índice de aproveitamento na terceira colocação. Internacional, que tem 17 pontos, né, tem um jogo a mais do que o Caxias e o Brasil de Pelotas. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vai começar a fase de grupos da Taça Libertadores da América. No grupo do Grêmio, Cerro Porteño, Defensor, Grêmio e Monagas. Primeira rodada, Defensor e Grêmio nesta terça-feira. E também tem Monagas contra o Cerro Porteño. Defensor e Grêmio jogam a partir das 19h15, o mesmo horário para Monagas e Cerro Porteño. No grupo 2, o Atlético Nacional, o Bolívar, o Colo-Colo e o Delfim, glorioso Delfim. Primeira rodada, o Colo-Colo joga contra o Atlético Nacional e o Delfim joga contra o Bolívar. Esse é um grupo danado, né? Grupo 3, Atlético Tucumã, Libertad, Peñarol e The Strongest. Jogam Tucumã e Libertad e The Strongest contra o Peñarol. No grupo 4, Emelec, Flamengo, River Plate e Santa Fé. Amanhã, na quarta-feira, no Engenhão, com portões fechados, tem Flamengo e River Plate. Santa Fé e Emelec jogam no dia 1º no El Campín. Esse jogo do Flamengo, 21h45, deve ser jogo de televisão. Vai ser uma tristeza ver o estádio do Engenhão vazio. E já um alerta, né, da direção do Flamengo para que os torcedores não se dirijam até o Engenhão, porque não vão conseguir entrar, é só para dar pauleira nos arredores. Tem muito argentino ainda no Rio de Janeiro e há o receio de que isso possa agravar a punição ao Flamengo, que já tem um grupo difícil. Esse grupo aí não é sopa. Emelec, Flamengo não é sopa de granada. Emelec, Flamengo, River Plate e Santa Fé são 4 times qualificados. Grupo 5. Flamengo que inscreveu o Guerreiro na Libertadores, né? Pode contar. Das duas últimas. Mantida a punição atual, conta com ele nos 2 últimos jogos da fase de grupo. E é bom inscrever até a mãe, né? Porque depois de tomar 4-0 aquele time ruim do Fluminense. O Fluminense tem jockey, né? Grupo 5, Cruzeiro, Racing, Universidade de Chile e Vasco. Racing e Cruzeiro amanhã, 9h30 da noite. Racing e Cruzeiro. E também, depois só no dia 13 estreia o Vasco contra a Universidade de Chile. No dia 13 de março, isso passa bastante. No grupo 6, Estudiantes, Nacional do Uruguai, Real Garcilaso e Santos. Na primeira rodada, dia 28, é quarta-feira, né? Nacional e Estudiantes. É grupo encardido esse também, tem 3 para 2 vagas. E o Nacional, o Racing contra o Santos. Não, Real Garcilaso e Santos. Como é que é? Estudantes Nacional, Real Garcilaso e Santos. Boa noite, boa noite. Tu acha que o Nacional o Nacional Galinha morta? É galinha morta. Olha. Eu não vejo. Os gremistas dizem que o Inter foi campeão da América aquela vez. Não, mas meteu a mão no... Não, mas o Nacional, aquele Nacional era fortíssimo, né? Inclusive tinha o Luiz Soares, tinha um bom zagueiro, era um esqueleto, né? Uma espinha dorsal excelente. O Soares jogava no Nacional? Sim. Inclusive o Edgley pisou no Soares na beira do campo. O Edgley é bandidão, né? Não, o Edgley era um zagueiro viril. Grupo 7. Corinthians, Deportivo Lara, Independiente e Milionários. Aqui deve dar Independiente e Corinthians, né? Pela lógica. Embora esse Milionários corra um pouquinho por fora. Dia 28, quarta-feira, Milionários e Corinthians, a estreia do Corinthians fora de casa. E o Lara, Deportivo Lara, jogando contra o Independiente. Aí é na quinta-feira, dia 1º. Para fechar aí,
o grupo 8, Alianza Lima, Boca, Júnior Barranquilla e Palmeiras, aqui também é fumeta. Tem 3 para 2 vagas. O Palmeiras está caindo de rendimento. Não, mas aí eu acho... O Alianza Lima eu estou tirando. Tu tá tirando o Alianza Lima e colocando Palmeiras... Júnior Barranquilla e Boca Juniors. Não, aí tu sim. tá certo. Que o Júnior tá Barranquilla certo. tem que ver de que forma vai enfrentar. Tem que ver se continua bom ainda, né? Olha aqui, o Alianza joga contra o Boca na estreia, em casa, no Peru. Né? Será que vai engrossar o Peru? Não, o Alianza. O Alianza ali. E o Júnior Barranquilla estreia em casa contra o Verdão. O Luizito Soares, até por curiosidade disso que citou o Sopa, ele jogou no Nacional em 2005, depois 2006, Groningen. Foi pro Groningen da Holanda. Isso. Depois Ajax. Pequeno, vai pro Ajax, que é um clube grande, aí depois vai para Liverpool e Barcelona. Para quem não sabe, a história do Soares foi atrás do amor. Sim, muito bonito. Eu trouxe aqui um amigo do Soares, contou toda a história. Lindíssima a história e eles estão firme e forte ainda. Legal, bonito. Esses amores impossíveis são os mais possíveis. Ele puxei para fazer essa frase. Ele foi. Os impossíveis são os mais possíveis. Foi inspirador. O Soares, a história do Soares é porque ele até ali ele não ia não era o craque global que a gente conhece. As pessoas achavam que ele ia, né, poderia ser um bom jogador e tal, mas nunca esse fenômeno, né, que temos hoje. O pessoal está perguntando aqui, o Luiz Dreyer, como acessar a TV Ubra no digital 48.1, né? 48.1. E o pessoal assistindo a nossa transmissão no digital pode ver, algumas fotos que o Grêmio postou nas suas redes sociais sobre o estádio, lá do estádio Luiz Franzini, onde o Grêmio estreia na Libertadores, aí algumas fotos do treinamento também, mas no estádio em si, uma reclamação muito forte com a falta de qualidade, especialmente do gramado. O gramado, aí no estádio que os jogadores fizeram reconhecimento de tênis, pelas informações que foram passadas pelos repórteres que estavam acompanhando e o pessoal do Grêmio, é que é um estádio com condições piores do que muitos do Campeonato Gaúcho. Pois parece até grama de jardim. Grama de jardim, a grama é de péssima qualidade. Mas não foi lá que o Grêmio jogou em 2007? Contra o Defensor? 2007. Foi lá que o Grêmio jogou? 2007, eu acho que o Grêmio treinou lá e jogou no... Mas o jogo é nessa coisinha? Nessa coisinha. Libertadores da América? E dá pra jogar no Estádio do Vale, dá pra jogar em Ijuí. E nós estamos querendo fazer agora a final num campo único para imitar o UEFA. Com essa coisa aí de campo. Bom, apesar que lá é o seguinte, hoje um cara me disse um negócio bem interessante. Passa muita coisa boa da Europa. A parte ruim não passa para cá. Também tem coisinha lá, né? Não, mas Rec, não, para. Não, o campeonato amador, eu falo amador da Alemanha, não, eu vou te dizer, melhor que 90% dos estádios do Gauchão. Eu vou te dar aqui, ó, por exemplo, eu fiz vários treinos no Brasil, em Los Gatos, em Oswald Ferrier, em tudo que é lugar. Sempre tinha um estádiozinho bonitinho. Aquele estádio de Oswald Ferrier, que apareceu muito na televisão, era um estádio bonitinho. E bem melhor que esse aí. Isso aí é um chiqueiro. O estádio de Maldonado, né, Rec? O estádio de Maldonado é um estádio novo, foi construído para Copa América de 95, acho que foi quando o Brasil ganhou. Sim, mas por que não se joga no Centenário? Aliás, ganhou não, perdeu aquela Copa América de 95. Sim, perdeu para o Uruguai. Perdeu para o Uruguai nos pênaltis. Que aquela Copa marcou pelo gol do Túlio, né? Lá no Atílio Paiva, né, em Ribeira. E os brasileiros comemoraram. Isso. Que povo calhota que nós somos. Nós gostamos de sacanagem. Boa noite, né, Renato? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Maurício. Boa noite. Tu tava igual... O Reg tá com astral legal, ficou bem, hein? É que sabe o que é? Eu tô ceguinho, né? Pô, tu sabe que eu vinha trancado ali no... Tu tava engarrafado igual um amigo meu. Eu tava engarrafado, mas te acompanhando pelo Face, né? Tava falando, ele tava já tagarelando, né? Tava falando aí da junção das oposições. Tu não acredita? Tu é São Tomé? Sobre tu acha que as pessoas não podem se unir? Eu acho, na minha modesta opinião... Como diria o vereador, na sua modestíssima opinião, eu como ente político de oposição, eu acho que falta muito ainda para uma união de oposições e principalmente
coisas com motivos divergentes ou com atitudes divergentes das que estão sendo feitas nos últimos 12, 15 anos, né? Então, eu não vejo ainda uma disposição em reduzir o número de amadores, em profissionalizar, utilizar mais ciência, reformulação de categoria de base. Tem meia dúzia de dirigentes e funciona. Metodologia. O Grêmio, como dizia minha mãe para mim, tá? Quando eu dizia, mas o fulano, os outros não interessa. O que interessa é que nós temos que ter as coisas funcionando. Sempre o Inter, quando ganha, o Inter tem que ser muito melhor do que os outros. E eu acho que o Grêmio também, assim. O Grêmio, quando ganhou, ele foi muito melhor do que os adversários. Porque senão a gente tem um fator geográfico, a gente tem um fator econômico, a gente tem um fator estrutural, tem a verba publicitária que está 70% calçada em São Paulo e Rio. São inúmeros fatores que a gente tem que ser melhor, muito melhor do que os outros. Vai sair a reunião. Mas sabe, Eduardo, que essa história de ser muito melhor, como o Grêmio foi na última Libertadores, tá? Aí gera aquela corneta de que os outros eram muito fracos. Não, eu nem entro na questão específica da Libertadores. Os adversários eram muito fracos. O que eu digo é que nós temos assim, no caso do Grêmio, e eu fico muito à vontade de citar, porque o Grêmio não é meu benchmark, o Grêmio não é a minha referência, mas tem pontos extremamente positivos. A questão da SAP, né, a reformulação da categoria de base, acho que isso aconteceu por volta de 2012, a reforma do Estatuto de vocês deram uma avançada em termos de conselho de administração. Então, se a gente estuda, como eu sou um pouco curioso, eu vou estudar as coisas antes de falar, a gente vê que o Grêmio vem uma construção, tem os problemas do Grêmio e tal, não vou entrar nisso, como não é meu referencial, não é o que eu queria ser, porém, há coisas no Grêmio extremamente salutares e que devem ser observadas e daqui a pouquinho ali espelhadas, e por que não, né? Então, em um dado momento, o Internacional teve o estatuto mais avançado do Brasil, questão de democratização e tudo que envolveu aquele período do final da década de 90, né? Acho que é a hora da gente se voltar de novo. Assembleia Geral de Sócios. Exatamente. Olhar tudo isso que aconteceu e quanto nós ficamos para trás, principalmente em termos de responsabilidade. O Internacional não consegue, o Conselho de Gestão é a rainha da Inglaterra no Inter. Se o presidente quiser fazer o que quiser, o Conselho de Gestão não tem poder de veto. Mas isso aí também, Eduardo, eu acho que vocês têm assim que entender que é um período de transição, né, para a própria instituição se adaptar a uma nova cultura de gestão também. Porque eu lembro assim, esse período, principalmente que a gente... Olha, eu lembro que nós tivemos várias gestões já nessa formatação de conselho de administração, logo depois da reforma estatutária, e que nós tínhamos esses mesmos problemas. Continuava o mesmo sistema presidencialismo, o presidente fazia o que bem entendia, né, compartilhava com os seus pares ali aquilo que não era tão importante assim, enfim, né. Hoje, passado aí quase 20 anos, né, parece mentira, né, a gente já está, a reforma estatutária no Grêmio acho que foi em 2006, 2016, 2018, 12 anos, passado mais de 10 anos, agora a gente vê um modelo de gestão que efetivamente é compartilhado no âmbito do Conselho de Administração. A gente vê o próprio presidente Romildo, assim, algumas decisões que ele poderia ter antecipado, ter tomado individualmente, como, por exemplo, a escolha do vice-presidente de futebol, foi uma coisa que foi discutida, foi decidida no âmbito do Conselho Deliberativo. Aliás, do Conselho de Administração. Essa questão de venda de jogadores também. Eu me lembro, durante muitos anos no Conselho Deliberativo, que a gente discutia, né, esse poder do presidente de querer assim, não, esse eu vendo, aquele eu não vendo, né, e não prestava conta, não se justificava para o Conselho Deliberativo, mesmo sabendo que aquilo ali envolvia uma movimentação financeira superior aos percentuais que o próprio Estatuto exigia que fossem debatidos e discutidos no âmbito do Conselho.
Hoje a gente vê que isso é uma decisão que sai de um colegiado. A própria negociação do Arthur, que ser finalizada, ser concretizada, vai representar assim, um avanço extraordinário em termos de gestão para o clube, né? Na questão assim, de estabelecimento de fluxo de caixa, né? De tu poderes liquidar aquelas dívidas a curto e médio prazo que demandam muitas vezes a necessidade de tu buscares esse dinheiro, né, em agentes financeiros, pagando os juros, e aí tu fica com o serviço da dívida de 30 milhões ano, que é um absurdo, e isso aí, daqui a pouco, pode ser uma capacidade de investimento a partir de 2019. Então, quando tu pegares isso, REC, isso eu espero, né, isso a gente tem essa ansiedade, assim, para que chegue esse momento, quem sabe no final de 2018, nós vamos pegar a dotação orçamentária, né, para 2019, prevendo assim o equilíbrio financeiro, sem a obrigatoriedade de venda de jogadores e, quem sabe, até, né, com a capacidade de investimento na aquisição de direitos econômicos federativos de determinados atletas, em função dessa saúde financeira que parece que após décadas a gente vai chegar lá. O que está dizendo o Evandro é o seguinte: paga os 50 milhões que deve para o banco, sei lá, 60 milhões, 80 milhões, que dá esse serviço da dívida de 4, 5 milhões por mês, né, 4 milhões por mês, 48 milhões. O Grêmio vai ter 50 milhões no final do ano para não pagar no ano que vem. E não estarão comprometidos no orçamento de 2019. Ao passo que no Internacional... 50 milhões a mais. No Internacional, o que acontece, isso, e o que vem acontecendo é o inverso. Porque a gente pega dinheiro no banco para fazer fluxo de caixa. Não, e pega dinheiro com sonda para pagar o serviço da dívida, a despesa corrente. Então, nós não estamos... Mas o Grêmio pega como do arroz também. Não, mas assim, é como eu digo, os outros são os outros. Sim. Mas no caso do Internacional, a gente fez vamos dizer, uma reorganização financeira... Em tese. Né, que foi... Vamos lembrar, eu fui oposição ao Vitório Pífero, sou oposição ao Medeiros, porque eles são rigorosamente iguais, assim, e com o prejuízo, a administração Medeiros e o Conselho de Gestão agora, né, Conselho de Gestão, encabeçado pelo Medeiros, que o Pífero trazia os assuntos ao Conselho. Nós estamos aí com uma obra que prevê-se de 140 milhões, 100 milhões, falou-se primeiro em 70, agora se fala em 140, daqui a pouquinho vai pintar 200, que é a obra do CT, e sequer foi trazido à audiência pública para que a gente pudesse se manifestar. A cidade do Guaíba. Qual é o conceito? Qual é o tipo de financiamento? Qual é o tipo de parceria que nós queremos? Vai ser feito. E eu me lembro de uma frase. O objetivo final formar jogadores. E eu me lembro de uma frase até do Luiz Antônio Lopes falando sobre. Custou menos de 40 milhões, hein, Rec? Me recordo quando o presidente Fábio Koff assumiu, né, foi destinada uma verba para finalização do CT. Essa verba foi decorrente da renegociação com a OAS, principalmente em função das cadeiras fantasmas, aquelas, lembra? Sim. Né? Aquilo ali deu uma possibilidade assim, de uma negociação e o Grêmio investiu ali 15, 20 milhões na finalização. Onde eu quero entrar que a discussão... Mais uns 15 milhões que tinha sido investido no início, quer dizer, foi uma obra, né, que... O terreno foi que a OAS deu? É uma obra que atende hoje às necessidades, né? A gente até tinha uma compreensão, eu particularmente tinha e tenho ainda, né, uma visão de que se o Grêmio tivesse pegado esses recursos e investido 40 milhões em Eldorado, nós teríamos assim um CT para toda a vida, com uma capacidade de novos investimentos, de acréscimos, né, na própria parte de infraestrutura, hotelaria, enfim, aquelas coisas todas que a gente sonha em um dia ter um CT. Mas, enfim, a decisão foi pela construção do CT, próximo da Arena, enfim. Hoje ele é um CT moderno, atende às necessidades, né? Então, quando tu falas assim, na construção de um CT de 150 milhões,
Olha, Não, mas eu nem Mas a área é muito entro, maior. mas eu nem entro sim, na questão do valor, Evandro. Mas tu com Eu 40 nem entro. milhões, hoje tu constrói um CT de Evandro, primeira linha. É que esse não é o ponto. Ele pode ser de 1 bilhão, ele pode ser de meio bilhão, ele pode ser de 40 Tem que milhões. discutir. A questão é que nós temos que trazer à luz do Conselho. Ah, sim, Porque não é um claro. ato de gestão simples. Lógico. É isso. Não, e não entendi, se traz. entendi. Aí tá Não, o isso tem Aquino, dinheiro pra fazer o isso. desembargador Aquino tocando o projeto e da entrevista Pois é, aqui, olha aqui, ó. falando ali Olha sobre aqui, valores, Eduardo, sobre eu isso. sou- Aqui ele Eduardo, falou se de é- parceria se essa disso. decisão- Como assim? Se a decisão de construção do novo CT do Grêmio tivesse sido compartilhada no Conselho na época, talvez a decisão tivesse sido pelo investimento em Eldorado e não na construção aqui. Né? Então, eu estou te dando razão para isso. Sim, sim. Né? Essas decisões assim, Tem que ser envolvem compartilhada. todo um comprometimento patrimonial, né? Uma necessidade de investimento acima dos recursos que o clube dispõe, que compromete gestões futuras, tem que ser compartilhado, evidentemente. A verdade é que o Internacional, se for para uma eleição com 4, 5 candidatos, vai ser um tumulto, né, político. Eu até não consigo ver isso aí. É que eu não sei, a gente tem uma... Dentro do Conselho do Internacional, eu vejo uma dificuldade, né, hoje em captar 5, 10 nomes que realmente estejam interessados em mudar. E eu falo mudar assim, às vezes a gente pensa, não, vamos mudar 360 graus. Se você mudar 360 graus, você vai para o mesmo lugar. Não, tem que mudar 180. Se você está indo para o norte, você tem que ir para o sul. Se está indo para o sul, tem que ir para o norte. A grande questão é que o Internacional tem que mudar o rumo das coisas. O Internacional não pode se repetir, porque veio fazendo errado. Nós tivemos tu falasse num período de transição, nós tivemos um período de transição traumático, que é a questão do fim do Fernando Carvalho como dirigente de futebol. O fim do Fernando Carvalho como dirigente de futebol foi afundando o Internacional em dívida na segunda divisão de forma humilhante, em todos os aspectos. E aí entra o projeto 2014, também um projeto de continuismo, mais do que de continuidade, fazendo as mesmas coisas que se faziam lá atrás e que levaram o Inter para a segunda divisão. Porque ninguém vai me dizer assim, a culpa é do Pífero. O Pífero tinha 200 apoiadores dentro do Conselho. O Pífero, para assinar o contrato de TV com a Globo, contou com voto positivo, afirmativo, de aprovação, inclusive do Marcelo Medeiros. Do Esporte Interativo, né? Do Esporte Interativo. Do Esporte Interativo. Então, o que a gente tem que fazer, pensar hoje, é de que forma nós vamos ter... Pois aí, como é que o Inter vai resolver essa encrenca aí com o Esporte Interativo? Não, acho que não tem encrenca, né? A Turner, tem direitos que não conseguiu vender ainda. Não, mas tem um hiato ali de 19 e 20 que só pode ser vendido para Globo. Então não vai ter problema. Mas era um contrato por 2 anos também, não era? Oi? Tá, mas isso é um problema de quem aprovou o contrato na época. De quem aprovou o contrato na época. Eu avisei, eu expliquei, porque as pessoas não entenderam o contrato. Chegou a ser patético o vice jurídico da época se confundindo, porque ele não sabia nem o que era o OTT, que é o Over the Top, né? Que é a transmissão streaming, né? Aliás, o vice jurídico do Internacional, na época, vou te dizer uma coisa. Enfim, eu não comento mais sobre isso, mas a grande questão é que a gente... Aquele homem dava uma entrevista, dava uma agonia. A gente tem que pensar... É que a gente tem que pensar o seguinte... O que nós queremos, o que nós precisamos? Nós precisamos de planejamento estratégico de amadores. E chamar alguém de amador, eu sou um conselheiro, eu sou um amador do clube, um político, um ente político. O amador é aquele que ama. Não é uma ofensa. Agora, eu tomar decisões técnicas... Esses dias eu vi uma entrevista do Roberto Melo, as pessoas dizem, poxa, tu não gosta do Roberto Melo? Não tem nada pessoal contra o Roberto Melo. É um ser humano que eu já conversei, cumprimento no conselho. Eu só penso que ele não tem condições técnicas de fazer o que ele faz. Ele chegou a dar uma entrevista e dizer, o Moledo é nossa convicção. Como nossa? É tua convicção? Ele é um dirigente político. Sim, mas o que ele vai fazer? Vai consultar o conselho para contratar Não é zagueiro? conselho. Não, eu não estou falando de conselho. Eu estou falando de coordenação técnica, de estrutura de vestiário. Quando apertar, quando a cobra fumar e o D'Alessandro
olhar e só tiver o Odair vai segurar? E eu não tô... Isso não é demérito ao Odair. Nenhum. Não, porque o Moledo vem de 2 anos. Ele está tentando o Moledo desde sempre. Olha, Tu entende? Então, mesmo. quando eu vou botar... Quando eu vou botar o... Quando eu vou botar o jogador de maior convicção nesses últimos anos aí foi o Moledo. O Marcelo Cirino, ano passado, também era uma convicção. Então, eu não consigo entender uma convicção de um ente político. Eu não posso ter convicção técnica. Eu confesso que esperava um pouquinho mais do Moledo em relação ao que eu vi até aqui. Não, eu não espero. Eu vou te dizer, o que eu. Como tu. Eu te falei quando aqui, só tu assistir jogo. Pega no YouTube. Ele tá assistindo o jogo da Grécia, ele tem que te internar. Não, tio, eu assisti 4 jogos do Moledo. Na Liga? Pela UEFA Europa League. Os 2 contra o Ajax, assisti completo. Bom, os atacantes do Ajax. O Ajax é um time de terceira linha da Europa, né? Sim, vamos combinar. Então, mas tem 3 atacantes rápidos. Primeira linha. Sim, já foi. Não. Espetacular, revolucionário. 95 era o melhor time do mundo. E com invicto 1 ano e meio, inclusive. Exatamente. Eu não tô aqui para fanfarronice. A grande questão é que o Ajax hoje... Ficaram eles com 10. Esse Ajax de hoje, ele era um time com 3 atacantes rápidos, né? Um dinamarquês, o filho do Kluivert, né? Do Patrick Kluivert, o filho dele, e mais um alemão da seleção sub-21. Bom, o dinamarquês passou de moto pelo Moledo. Foi lamentável. Aí eu fui ver outras partidas para ver. Não, é um caso isolado. Mas, enfim. A grande questão é que a gente está sem estrutura de vestiário, Rec. E eu não vejo... E onde eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar, é que eu não vejo dentro do Conselho essas pessoas que estão sendo... protagonistas de uma eventual disputa presidencial no final do ano, ou de conselho de gestão, não presidencial hoje, né? Mas, digamos ali, umas 15 pessoas que estão, como tu fala, se pavoneando, tu tem um termo para isso. Não me lembro. Mas tu sabe... Não, eles estão se enfeitando, Estão se enfeitando para ser presidente, para ser vice. Tem umas 15 pessoas que estão se enfeitando, né? Não, isso sim. Bom, desses caras aí... Tem de cara que se enfeita... Desses caras aí que estão se enfeitando, que estão achando... Eu não vejo nenhum que tenha condições de conduzir um processo de profissionalização. Eu não vejo nenhum que tenha interesse em romper com o modelo... Mas firme, que se cerque bem? Olha, de repente, né? De repente, com um plano de gestão, com um compromisso, um termo de compromisso, como um dia fez um certo presidente que disse assim, eu não vou fazer moratória com o FMI, lembra? Lá atrás, fez uma carta ao povo brasileiro e cumpriu. Não fez. Mas, Eduardo, tem um desses 17 candidatos a presidente do Inter aí que foi mais esperto que os outros lá pela frente. Tá? Pediu apoio pro REC. Pediu no ar, né? Tu tava no programa? Eu não tava. Eu não vi. Esse eu não vi. Quem foi? O Evandro, o Amarante. O Amarante. Se me apoiar, pode ser que eu eleja. O Amarante é um dos... Também me dou muito bem com o Amarante. Que ele fez. Não, com certeza. Mas o Amarante também é um cara que eu respeito. Mas não tem a corneta do REC, já é meio caminho andado, né? Não, mas essa bola toda. Não, mas o REC consegue, o REC falar bem e dar uns votinhos. Mas o Amarante é um deles que absolutamente não teria condições de guiar o clube para esse Mas ele fez um isso que bonito. Isso, questão eleitoral é uma coisa. Eu estou te falando em questão de planejamento. Ele não entregou um plano de governo? Planejamento e execução. Ele não faz. Ele foi vice de administração e eu lembro da minha primeira reunião do conselho que eu disse, olha, o Internacional não tem plano de cargos e salários para os jogadores, para os funcionários aqui. O funcionário, por exemplo, aí eu citei uma funcionária que era secretária antiga do conselho e tal. Norma. Enfim, eu citei, mas não citar... a gente saber quanto ganha, não a dona Norma, mas o salário da secretária, saber quanto é que é os vencimentos, como é que é o plano de cargos e salários. Aí o Amarante me diz isso aí, diz assim, é que existem determinadas informações que são confidenciais e importantes estrategicamente para o clube. Aí eu digo, aí acabou, né? Acabou para mim. A grande questão é que essas pessoas que quando tem a caneta na mão,
Tu tem a caneta na mão, sabe, Reg? Se tu tem uma caneta na mão de uma rádio, sabe? Tu vai lá e faz o que tem que fazer. Se tu tem a caneta na mão do clube, tu vai lá e faz o que tem que fazer. Ou pelo menos demonstra para todo mundo, olha, eu estou fazendo aqui e caso não dê, que a administração, o teu superior, o presidente, o conselho de gestão não te deixe executar, tu entrega a caneta. Olha, não quero. Porque eu entrei aqui para mudar. Quando eu saí de casa, eu saí para mudar. Eu vejo assim, ó, evidente que tu tens total razão em todas essas tuas considerações aí, do ponto de vista assim, de conceitual, de tu estabelecer todo uma estrutura que tenha um embasamento, que tenha uma justificativa, que tenha, enfim, saiba onde quer chegar e de que forma chegar, enfim, tá? Agora, assim, ó, isso aí é uma coisa tão complicada, Rec, de se tratar em instituições do futebol, que uma das coisas que a gente mais fala, tá? Antigamente, até 15 anos atrás, a gente insistia na questão do planejamento estratégico, tá? Bom, planejamento estratégico não hoje... tem, só para tu tá? ter uma ideia. Pois é. O planejamento Não, estratégico... tem, só tá? para ficar claro. Mas não, eu te digo que 99% dos conselheiros não leram 2010, 2019. Já é uma realidade dentro dos clubes de futebol. Pelo menos para o Grêmio tá? Agora, assim, ó, tu já viste o início de uma gestão ou o decorrer dela e a apresentação assim do que vai ser a política de futebol? Não, política de futebol, Rec, é uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém escreve, ninguém justifica, ninguém apresenta, ninguém é cobrado. Então, essa política de futebol é aquilo que pode dar certo, pode dar errado. O planejamento hoje, quando ganha. O Grêmio hoje tem uma política de futebol maravilhosa, está ganhando tudo. Mas qual é a política de futebol do Grêmio? Tá? É uma coisa conceitual, assim, tu aproveita a base com jogadores experientes, né? Tu tem um estilo de jogo mais identificado com a cultura de fazer futebol e tal. Mas será que daqui a pouco sai o Renato, né? Mas ou se sai, planejar demais ou sai não pode um dar aqui errado? Tal, e some tudo isso? Será que a política de futebol não está na forma como determinadas pessoas que estão num determinado momento Mas cada gerindo entrevista o clube, do Renato confirma né? isso. Leva, naquele momento ali, tá na gestão... Mas aí por isso que eu citei que o Grêmio não é minha referência. Sabe? Então, não é. Assim existem coisas em todos os clubes, por exemplo, o Estatuto do Flamengo, se o senhor já leu, o Grêmio agora, é espetacular. Sim. Espetacular. Talvez o quiçá dos clubes da América é o mais moderno. Acho que é o mais moderno. Em termos de ferramentas de gestão, de controle, de organização, controle e continuidade de atos, é o mais moderno, quiçá, das Américas. A questão de dar certo, não dar certo, de isso, de aquilo, é outra coisa. De ser cumprido também tem isso, até porque lá... Mas é um começo. Não, exatamente. Aí tu tenta trazer inspirado no Flamengo, como eu cheguei para outra comissão, não falei nada, mas inspirado no Flamengo e tá. Coloquei, adaptei ali no nosso... na última reforma e mandei para a comissão. Olha, isso aqui não tem como fazer, isso aqui ninguém vai fazer. Bom, então pega esse aqui, ó, dá uma lida. Esse aqui é do Clube de Regatas Flamengo. Tu entende? Então, esse negócio de olhar a coisa. Olhar. 6 meses antes do final do mandato, o Conselho de Gestão, o CG, tem que aprovar tudo que o presidente fizer em termos de contratações, que comprometa mais de tantos % do orçamento. O presidente fica engessado. Sim, o presidente fica engessado. E é o conselho de gestão dele. Essa é a ideia. Não, mas dessa ideia... 6 meses antes, porque você não faz que nem fez a outra administração. 6 meses antes pedala, faz contratos de renovações, né, que a gente está pagando... Sabe? É complicado a gente não querer modernizar a administração do clube, porque, infelizmente, nós temos essas pessoas que... Eu não posso mexer com a vaidade das pessoas. E dentro de clube, ou entidades, ou cooperativas, ou a sua associação de bairro, aí no seu bairro, a vaidade das pessoas que se propõem a comandar, ela é muito forte. E a gente tem um elemento, mesmo em clube top da Série A do Campeonato Brasileiro, que é absurdo. E a gente tem que
frear isso aí. Nós temos que fazer com que as coisas estejam escritas, como tu falou da questão de filosofia de futebol, conceito de futebol, como tem o único clube que tem isso. Para que seja do clube. Isso, o único clube na América Latina. De uma gestão, de um treinador, para que haja continuidade no desenvolvimento dessa política. O único clube que tem isso, que tu está falando, exatamente como tu disse. Tem uma cartilha do clube que o treinador, quando é contratado, recebe, é o Independiente Del Valle. O time joga com saída rápida, de preferência pelos lados, em linha de 38 metros. Isso aqui está numa cartilha que o cara assina junto com o contrato. Independiente Del Valle. Na formação dos atletas também, todos os técnicos seguem o conceito de futebol, que se vocês deram uma... Isto. Independiente Del Valle. O Equador, que a gente fala, tem futebol atrasado. Bom, deixa eu só voltar numa questão que a gente... Está confirmado o encontro de opositores também. Não, encontro de opositores, bom, olha, com uma moça eu posso me encontrar inúmeras vezes. Se vai dar namoro ou não vai, isso é outra coisa. Agora, mas se não sair o encontro, não sai namoro, né? Se eles estão encontrando, não tem problema, mesmo. eles podem se encontrar 15 vezes, isso aí não tem problema. E nessa linha de encontros que estão aliás, é salutar que conversem, né? As pessoas têm que conversar, melhor. Quanto mais conversar, melhor. E nessa linha de conversas que estão contigo aqui. Nessa linha das conversas... Pô, tão brabo comigo, eu sou o algodão entre os cristais. A culpa é tua, viu, Sopa? O José Carlos Pérez, que é o presidente do Santos, está nessa linha de conversas, de encontros, conversando com a Globo e quer romper com o esporte interativo. Segundo o levantamento que foi apresentado pelo presidente do Santos aos embaixadores do clube, só em 2019 o Santos, permanecendo com o contrato com o esporte interativo, perde 70 milhões de reais da Globo. Só em 19. Foi oferecido para o Santos um contrato pela Globo de 140 milhões por todos os direitos, mas se o Santos não resolver a bronca com o esporte interativo, leva só 70. Tá, mas aí vai pagar a multa? Eu sou muito... Eu acho que o futebol brasileiro, a ideia que lá atrás o Fernando Miranda tentou da Liga, que depois... Mas agora que daí o Fábio Koff junto com o Fernando Carvalho catapultaram a ideia, né? Sepultaram a ideia. E aí, depois o Romildo tentou com a Liga e tal, com a Primeira Liga. Os clubes têm que parar e a gente olha quando fala, por exemplo, a gente conversa, volta e meia, com as pessoas, né? Fala com o Amir Somoji, que é um especialista, fala com o Fernando Maisonave, que inclusive é um gremista que está no Liverpool, é comandante das mídias do Liverpool, né? Então, quando você fala com essas pessoas sobre o tipo de gestão compartilhada que deveria ser no futebol brasileiro e o jeito que se faz negócio com o contrato de TV, bom, é natimorto. É feito para a gente dar errado, para o nosso campeonato ser como é. É uma liga que não tem relevância nenhuma no mundo. Infelizmente, a nossa liga, né? Nosso campeonato brasileiro está atrás, em termos de audiência, público, receita, da segunda divisão da Alemanha. Segunda divisão da Inglaterra. Ela está pagando a mesma coisa que a França. Bom, pagar a mesma coisa, mas pode não gerar valor. Quem gera mais valor? Quem consegue mais valor gerado? O Nantes ou o Santos? Tenho minhas dúvidas. Mais valor? Nantes sempre. Até pelo mercado que está inserido. Agora, tem uma situação aí que, essa aí, ela é mal compreendida. Vê? O Santos diz que vai perder 70 milhões. Mas a mídia vendida para o esporte interativo é só o canal fechado. Não. Existe... Sim. Não é só o canal fechado. É que assim, isso aí, a explicação... Eles têm prioridade para algumas coisas. Não, mas é que a explicação é bem fácil, que como o esporte interativo entrou oferecendo dinheiro pela TV fechada, a Globo redirecionou parte da verba para aumentar a divisão da TV fechada dela. Então, por exemplo, a parte que compete ao Sport TV, citando bem claro, que é o contrato de TV fechada, é o contrato aquele que tem aquela divisão de 30% de acordo com a classificação, 30% pela audiência e 60% dividido igualmente entre todos os clubes. Esta fatia do bolo é maior do que a fatia TV aberta. Porque este foi o principal produto negociado porque tinha um concorrente. Então, se
Se antes eu pagava pro Evandro Krebs 100 milhões pela TV aberta e 50 pela fechada, agora eu pago 50 pela aberta e 100 pela fechada. Nós estamos com um contrato até Quer dizer, 2000... A criatividade do Inter e de outros clubes acabou melhorou para quem fechou com o pacote completo. É isso que tá. Nós fechamos um contrato até 2024, Rec. Não foi criatividade, foi um desespero. Tu fechar contrato em 8 anos na frente, vendendo tecnologias que tu não sabe como vai ser. Nós vendemos internet, vendemos transmissão via internet sem saber como vai ser. Mas nós já sabemos, né? A velocidade é impressionante. De novo, tu não faz a menor ideia. E o Bill Gates não sabe como vai ser as transmissões esportivas em 2024. O que a gente precisa, e agora só para citar um exemplo, eu não quero o ideal, eu sempre né, eu sou de oposição, a gente sempre mira o ideal, mas daqui a pouquinho, se a gente está no caminho, a gente aceita, né? Acho que tudo na vida é isso, né? A gente está ali, está tentando, dentro da nossa realidade é o que deu. Mas o Brasil não, o Brasil se esforça para dar errado. Esse contrato a Bundesliga assina, a Bundesliga, que é a Liga Alemã. Todos os clubes da Alemanha assinam um contrato que começa a vigir em 1º de janeiro de 2017, em 15 de dezembro de 2016. Nós assinamos um contrato que começaria a vigir dia 1º de janeiro de 2019 em fevereiro de 2016. Isso é um absurdo. Isso é o fim da picada. De novo, vou repetir, um contrato que termina só em 2024, vendendo coisa que a gente não sabe o que é. Sim, mas é que aí começa... Porque no contrato está dito, tecnologias que venham a ser criadas. Mas é que daí também tem aquela questão que é o seguinte, vem aqueles penduricalhos que é assim, não, tu prorroga por mais 2 anos, eu te dou mais 30 milhões, mais 40 milhões, tu prorroga mais 2, eu te dou mais 50, e tu vai resolvendo o teu dia de hoje, vai antecipando todas as receitas, e aí como é que fica um menino que tu venda a 10 milhões de euros, por exemplo, são futuras. 40 milhões de reais. Então, eu disse até na época, gente, temos ativos. E na época, lá, se a gente lembrar lá no início de 2016 e tal, meio de 2016, os nossos ativos, eles estavam relativamente valorizados. O Sacha estava o Sacha machucado na época, mas tinha outros ativos bem valorizados. O Dourado podia ir para a Olimpíada, por exemplo? Não fecha com a TV. Porque, eu vou ter 60 milhões. 60 milhões de reais são, com câmbio a 3,50, são 2 vendas de jogador. Mas o problema não foi fechar. O Grêmio fez um bom negócio com a Globo. Ou um melhor negócio. Como eu digo... Menos pior. Como eu digo, eu não comento. Sim. Né? Isso é uma coisa deles. No caso do Internacional... dentro do que se fechou no futebol brasileiro... Negócio bom com a Globo, normalmente é negócio bom para a Globo. Isso. Essa é a frase. Essa é a frase. Perfeito, não precisa dizer mais, né? Não preciso falar sobre eles. Mas a verdade é que tem... Porque vale para mim também. Mas a verdade é que tem essa lacuna aí que o Inter vai ter que corrigir. Eu acho que já está fechado esse negócio aí, até porque os dirigentes, o Conselho de Gestão está muito tranquilo sobre isso, né? Nem citou, nem nada, não teve nada. Acho que está muito tranquilo quanto a esses, se eu não me engano, 25 milhões que teria em haver, por volta disso. Não vai estar. Caso os clubes que já fecharam com o Esporte Interativo não consigam vender para a Globo, o Esporte Interativo garante 18 milhões pela TV aberta. Daqui a pouco, com alguma correção, cheguei perto de 20 milhões. Mas o valor que estaria garantido em contrato... É que a gente não sabe o que a Turner vai fazer, né? Daqui a pouco isso aí a gente vai chegar à conclusão de que foi um grande negócio para o Esporte Interativo. Pode ser. Pagou 100 milhões e vai faturar 200 agora para... Isso. Para liberar os clubes. 4 vezes. Sim, de multa. Claro. De multa. Eu acho que não vai vingar... Agora, o Internacional tem uma saída aí, né? Se juntar com os outros clubes. Bom, mas daí é simples, porque ele vai se juntar só com o Santos,
Porque quando Que já tá fez... querendo ir pro quando lado. fez... Palmeiras não está também? Não, é só o Santos, acho que dos 13, só o Santos com esporte interativo. Não. Foi divulgado Ó, algo sobre o Palmeiras Atlético fechar. Paranaense, não? Atlético, sim. Paranaense e Curitiba, sim. É, Mas os dois do Paraná. Tem um outro lado também, que é o seguinte, ó. Se os clubes que negociaram com o esporte interativo tiverem a capacidade de se unirem e negociarem Em conjunto, né? em conjunto, sabe o que vai acontecer, Rec? Como é um grande Uma negócio novidade. para a Globo vai negociar com o esporte interativo. E aí, ao invés de tu trabalhar com cifras, tá? tu vai trabalhar com direitos de transmissão. Entendeu? A Globo compra tanta competição aí para não passar, né? Ou algumas competições que podem ser compartilhadas, né? Compartilha com o esporte interativo, não tem problema nenhum. É isso, vai ter que ter. Claro, Em determinados jogos, Grenal, por exemplo, não seria transmitido. isso aí é. Em TV fechada. Em TV fechado, não teria. Não teria transmitido. Mas hoje já não é, né? É, já também. Hoje já é só pay-per-view também. É. Se nós pegarmos o clássico Aliás, do chão, vai ser aliás, Se o Inter não fechar com a Globo, aliás, aí não tem transmissão nem TV aberta. o grande negócio que a gente teve o ano passado, que eu também Aí vai não passar entendi. o Caju. O grande negócio é que a Já Globo... passou esses dias Veranópolis e Caxias. A Globo E não não- passou o jogo do jogo do Grêmio. Grêmio. Pela Record passou o jogo do Veranópolis. A Globo não paga para nos transmitir. Ela paga para nos esconder. É. Essa é a grande máxima desse contrato com a Eles Globo. fazem o que eles bem entendem. Isso, aí o que acontece? Tu transmite mais Rio e São Paulo, gera mais imagem lá, gera mais valor agregado lá, gera mais publicidade lá e nós ficamos A equilibrando as coisas aqui na periferia e tal. O esporte interativo fechou com o Palmeiras no final de 16. Isso. Novembro de 16, o Palmeiras divulgou que fechou esse contrato, mas o Palmeiras... Mas internet o Palmeiras- não. E o Agora eu me lembrei. Palmeiras deixou de fora o OTT. streaming. Só que aí o Palmeiras, ele fechou com o esporte interativo e, pelo que foi apresentado na época, ele tem um grande projeto para vender, para criar um pay-per-view do clube, para criar outras mídias do clube, que é usar o esporte interativo nisso. Como já tem dinheiro de banco, tem dinheiro a rodo lá da Crefisa, né? Então não precisa tanto da Tem TV. um já maior já ticket- está encurtando a relação com o esporte interativo. Né? Que é o que eu estou dizendo. Sim. Se juntar Inter, Santos, Palmeiras, olha o que vocês vão fazer lá. Vão fazer isso. Então nós vamos fazer isso aqui também. É isso É, já melhora um pouquinho. Já melhora. Já fica mais acuado um pouquinho. A Rede Globo, por enquanto, está dando as cartas e jogando de mão. Porque poucos aderiram. Não tem nenhum mineiro. Não. Não, nem. Quais são os clubes que fecharam? Tem aí? Paysandu, Inter, Santa Cruz, Bahia. É, América Vamos Mineiro. lá. Em 2016 eram 7 clubes da Série A. Vamos lá. Atlético Paranaense, Curitiba, Inter, Santos, Santa Cruz, Figueirense e Ponte Preta, que estavam à época Isso. dessa matéria. Pô, caiu todo mundo aí. Se acrescenta o Palmeiras a essa lista. Dos que estavam na Série B. Figueirense caiu, Ponte Preta caiu, Santa Cruz caiu. Inter caiu. Sim, mas o Inter já Não, mas voltou. já voltou. Ah, sim, já voltou. Vamos lá, os demais clubes. Bahia, Ceará, Sampaio Correia, Criciúma, Joinville, Paysandu, Paraná e Fortaleza. Já voltamos. Que vários, hein? Oito horas, 8 minutos, 30 segundos, mudou o dia do jogo do Cruzeiro. O jogo em Ijuí. Ijuí. São Luís e Cruzeiro passou para sexta-feira à noite. Foi divulgado agora pelas rádios de Ijuí essa mudança O que de estão data. fazendo lá no Mané Garrincha que você estava falando, né? Não, uma matéria que foi postada pelo nosso colega Fábio Marçal, foi divulgada pelo Correio Brasiliense, algumas pessoas estão fazendo saltos radicais na cobertura do Mané Garrincha. Sobem sem nenhuma autorização, transmitem tudo pelo Facebook e a polícia está investigando agora para tentar apurar os responsáveis. Virou... Os responsáveis do roubo do Mané Garrincha ou do Não, salto? do salto. Ah, do salto. Fábio Salto é gravíssimo. Fábio Marçal, nosso colega lá de Brasília e tal, também é ligado à política, me ligou dizendo que o Temer ia vir para Porto Alegre para pegar algumas assinaturas. Na época ele era presidente do PMDB, me convidando para concorrer, dizendo, se for por mim, ele não precisa nem vir, né? Nunca assinei nada em termos de política, mas o Fábio Marçal queria me botar nessa gelada aí. Ah, é? Não por ser o Temer, por qualquer outro. Eu escapei de várias e várias, né?
algumas reuniões históricas. Mas isso é só para um detalhe curioso. E nessa questão aqui dos esportes radicais, além de já utilizar a estrutura ali para fixar as cordas, para fazer os saltos, existem alguns vídeos com essas pessoas utilizando a lona do teto como uma cama elástica. Que barbaridade. Esse é o nível do nosso estádio da Copa. A cobertura virou cama elástica para os caras fazerem Tem que salto. rir, né? Agora lá no Grêmio tinha uma ciumeirazinha, né? Tava com os ciúmes do CEO e do diretor remunerado. Eu sei. Ah, é? Me contaram com riqueza. Conta pra nós aí. Riqueza. Eu já contei aqui. Tava corneteando lá, e o Grêmio ganhando tudo. Mas cornetearam porque estavam fazendo um bom trabalho aí. Venderam por 40 milhões o Arthur. Como diria um amigo o CEO estava indo no vestiário. Como E diria um amigo meu. Deu ciúmes. E futebol. Mas no Internacional nós tentamos colocar olha, gente que podia estar até no poder. Mas tem uma hora, quando está no poder, quer estar fora. Quando está fora, quer estar dentro. Aí o Inter vai lá, vai botar um Chief Financial Officer, né? Um CFO, um chefe de finanças. Não, mas o Grêmio não tem, viu? Só não... Claro. Não te interrompendo. A gente fala em CEO, tá? Mas... É uma outra função. Não existe o CEO no Grêmio. Existe o gerente geral. É. Então, o CEO são funções diferentes em relação às funções do gerente geral do Grêmio. O Grêmio não tem CEO. Né? O Carlos Amodeu é gerente geral. Gerente geral. As pessoas foi equivocadamente como CEO. chamam de o CEO. Zanck, né? Antes o Zanck Sim, foi o anunciar. Foi anunciar. Antes era o Zanck e teve mais um. CEO. Ele foi anunciado mudou como isso, né? CEO. Não, né? o Grêmio, quando anunciou o Carlos Amodeu no cargo, anunciou como CEO. Mas esses dias o doutor Adalberto Praz me corrigiu. O Grêmio não tem CEO, o Grêmio tem gerente geral. Uma correção do doutor Adalberto Praz. Mas chegando respeito, no Internacional, o Inter vai lá, tenta, o presidente faz o Conselho de Gestão faz um processo, contrata uma equipe de headhunters, né, de caça-talentos, e consegue achar um talento bem na chapa do presidente para o Conselho. Tu acredita? Que coincidência. A empresa de caça-talentos acha o talento... Essas coincidências aí só trocam de endereço, de bairro. Achou lá, aí botou o gestor... O gestor financeiro remunerado do clube era... Não sei se toma posse, mas ele é eleito, né? Não sei se toma posse ou renuncia, eu não me lembro bem do caso. Mas daí depois eu vou olhar, pesquisar a respeito, porque eu sou um pouco curioso. Aí eu fui pesquisar a respeito do rapaz, o cara tinha participação numa empresa de agenciamento de atletas. Mas já não saiu? E ter participado e omitir, pior é isso, foi omitido de todo o conselho. Eu tive que perguntar para o Leandro Bergman. O Leandro Bergman, que no dia ele me deu... Eu fiquei consternado com a situação dele, porque eu tive que perguntar, tá, mas é ou não é? Não, mas veja bem, não é ou não é? E aí ele, sim, é. E aí pronto, para mim não precisa mais nada, ele já devia estar no outro dia afastado do cargo. Agora vocês imaginam aqui, os nossos clubes, no dia que eles tiverem verdadeiros CEOs, né, se é que vão ter, pelo seguinte, porque o CEO tem uma capacidade de decisão superior à do próprio presidente. Exatamente. Né? Para algumas... Mas por isso que tu vai caçar o talento... Para alguns temas, o CEO é o responsável. É ele que decide, não o presidente. Tu tem o mundo todo. Nossa cultura aqui instituições não está preparada para isso. Quem é que demite o CEO? Aliás, no Internacional, né, na primeira decisão do CEO, foi colocado para a rua, acho que com 30 dias, porque ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava decidindo conforme as atribuições do cargo Mas dele. um time... Só que quem contratou ele não sabia o que estava contratando. Contratou um CEO sem saber o que representava a função de CEO. É que um time do tamanho de Inter, no caso de Grêmio também, dos grandes clubes do futebol brasileiro, eles têm o mundo aos seus pés. Para te contratar um profissional, já que tu quer mudar a gestão, eu quero, quem é o meu benchmark? Qual é o impacto cultural que eu vou ter e tal, esse tipo de coisa que tu avaliou antes, bom, eu posso contratar
globalmente, esta lista de profissionais que tem a capacidade de se adaptar com o meu contexto, com a minha questão regional, geográfica, econômica, blá, blá, blá. Aí, dentro disso, olha, eu acho uma coisa, uma enormidade, assim, uma coisa... uma consultoria, né, uma grande consultoria, acabar achando justamente na chapa do Não, mas do aí tem aquela justificativa que é o seguinte... Eu vou enlouquecer, né? Veja que coisa boa para o clube. É um colorado. Encontramos uma pessoa com esse perfil, com essa qualidade, e colorado, tá dentro do clube ainda. Que barbaridade. Não, Mas não era remunerado, né? Muito bem remunerado. Ele porque ainda está no clube. Não, quais os dois que saíram? Não, quem saiu foi o Leandro Do Bergman, que é político, e o Gildo Siebenberg, também do marketing. Que, aliás, o marketing do Inter, marketing mídia. De novo, eu quero ver, sabe, o que eu tenho para elogiar da gestão do Medeiros, que talvez só a palestra do Júlio Garganta, que foi trazido ali para crescimento, para falar sobre os novos rumos do futebol. Porque, de resto, o Internacional é o 11º em mídias, bom, atrás de determinados clubes que, né, estão aqui próximos, muito atrás em termos de mídia, de seguidores. Acabamos de perder a página do YouTube, o canal do YouTube. Não, sabe, a gente vai agregando essas coisas e tá uma bagunça lá dentro. É um caos administrativo e os caras nem trazer para o conselho a discussão do CT trazem. Já voltamos. Que deu na lesão do Neymar? O PSG divulgou uma nota oficial há pouco confirmando que alguns exames complementares, por conta da lesão que o Neymar teve no final de semana, confirmaram que ele tem um entorse no tornozelo direito e uma fissura no 5º metatarso também do pé direito. Por isso, o Neymar deve parar por pelo menos 3 semanas, está fora do confronto com o Real Madrid pela Liga. Quando tive essa lesão, eu tive um decréscimo no futebol depois da recuperação. Por isso é outro injustiçado. E aí, vale acompanhar essa recuperação. Não conseguiu curar direito? Não. Esse é o problema dele. Vale acompanhar esse progresso agora do Neymar na recuperação, porque no início da 4ª semana, ele em 3 semanas, teoricamente, está liberado para jogar. No início da 4ª semana tem os 2 amistosos do Brasil contra a Rússia e a Alemanha, os dois. Vai dar coincidência agradável. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha, 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Em termos de time, eu tenho ouvido algumas análises que o Grêmio caiu de rendimento em relação ao... Mas nem começou o ano ainda.
Não jogou ainda, né, Rec? Jogou 2, 3 partidas. Time E as titular duas que tinha que ganhar, não entrou ganhou. em campo ainda. As duas que tinha que jogar, ganhou o título da Recopa. Então, eu acho uma demasia. O Grêmio está inferior ao ano passado. Mas baseado no quê? É que o Grêmio, como ganhou o América, e é difícil de repetir, Mas, Rec, aí é fácil de dizer. Tu vai começar a falar sobre futebol, time dentro de campo, vai infartar o Eduardo aqui, hein, tia? Se ele já está preocupado com o Inter fora de campo, imagina que dentro de campo Não, agora. dentro de campo é o que nós temos de melhor. Mas ainda é. Disparado. O Inter, dentro de campo, mas é é gauchão o que ainda. nós temos de melhor. E tem evolução? Não, o que ele quer dizer é que o resto é um caos. Que esse aí ainda está indo. Os trancos e barrancos. Mas olha aqui, ó, quando começar o Brasileirão daqui a 40 dias... Tia, Mas é com por essa isso, instabilidade, é por isso que eu falo, é olha. que daqui a pouquinho é o seguinte, eu desde 2015, seja no teu programa, nos espaços que eu tenho para falar, eu sempre quis o Odair. E a gente precisa dar estrutura para ele. Sem estrutura nós vamos sucumbir o Odair, que é um bom profissional, um cara de ciência, um cara técnico, um cara pra frente. Também tenho essa impressão. Tem que ter estrutura, porque senão... futebol é muito complexo. É que quando perder 2, 3, e vai acontecer em algum momento do ano, são 70 partidas, né? Vai perder 2, 3 e aí? Aí o D'Alessandro, que tem curso de treinador, que vai assumir? Porque é o que ele... Olha, eu não sei, eu não gosto muito do que tá acontecendo ali, Ele estava sabe? observando o jogo. Não gosto muito disso aí. Isso aí, pra mim, tá muito assintoso. Tu acha? Mas, tá na cara. Mas, é uma opinião. Isso é opinião, não é informação. O Sopa tem umas leituras meio... Mas não errei. Só pra dinar, hein? Não errei. Mas tem 22 meses de contrato para jogar ainda. Pra jogar? Tá jogando bem, hein? Até a 1, amanhã. Tchau.